você julgar necessário, beleza? Excelente, valeu, Douglas. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Separovic, do canal Irmão Nergismo do YouTube. A gente também tem a página no Instagram. Eu sou aqui de São Paulo, eu sou da Igreja Presbiteriana Paulistana. Aí a gente vai falar sobre apologética pressuposicional e fundamentos da racionalidade. Eu acho que é um assunto bem interessante. E aí eu peço de novo, o Douglas já falou, mas o pessoal que está aí, tendo qualquer dúvida, anota, joga nos comentários, que aí o Douglas depois ele faz para mim e a gente consegue abordar, beleza? Vai ser muito legal se vocês jogarem as dúvidas de vocês aí. Mas vamos começar então. Eu vou ler só um trecho de 1 Pedro, e aí a gente pode fazer uma oração breve. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Está lá em 1 Pedro 3, do 15 ao 6. Vamos orar rapidinho? Deus, muito obrigado por essa reunião, por todos que participaram aqui, que cada um aqui possa ouvir e entender a sua palavra, que o Senhor dê a todos eles ouvidos e mente para entender, captar todas as informações e que tudo que corra para a tua honra e glória. Assim nós te pedimos e desejamos teu auxílio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para começar, né, a gente vai falar sobre fundamentos da racionalidade e pressuposicionalismo. O que é apologética pressuposicional? É uma pergunta interessante. Apologética, no português, talvez não faça muito sentido a palavra apologética. No inglês, é mais simples de entender, porque quando você vai pedir perdão para uma pessoa, você vai fazer uma apologia. Apologize, né? Tem a mesma raiz da palavra. Quando você faz apologética, você está apresentando defesa. Você está mostrando que o seu ponto ele não é condenável, mas ele é alguma coisa coerente. Você tem coerência, né? Então, apologética é um modo de defesa e apologética pressuposicional é um tipo de defesa da fé cristã que é bem peculiar. O que significa a palavra pressuposicional? Isso é o nome dessa forma de abordar o assunto, que junta a palavra pré, que é de anterior, e suposição, que são os argumentos da nossa defesa, né? Então, a apologética pressuposicional é uma defesa que se você faz mostrando os nossos argumentos prévios, as nossas pressuposições. Uma coisa interessante da gente pontuar, normalmente, a apologética ou a defesa que as pessoas fazem, elas sempre são baseadas em suposições, argumentos, fatos, todas essas coisas assim, né? Normalmente todo o tipo de defesa é feito dessa forma. A apologética pressuposicional, ela não funciona da mesma forma, porque ela não vai procurar apresentar argumentos simples ou aqueles que estão diretamente no nosso debate. A apologética pressuposicional, ela sempre procura ir alguns pontos antes de pontos que fundamentam o debate onde nós estamos inseridos. Isso é importante por várias questões que a gente vai estar falando aqui, né? Mas principalmente pela forma com que a Bíblia diz que a gente deve abordar essa questão, né? Então, essa apologética pressuposicional não é simplesmente um modo em que as pessoas inventaram, os homens inventaram, mas existem recomendações bíblicas para a gente abordar os assuntos dessa forma, né? Um ponto onde a gente vai ver isso mais claro e esse contraste
mais claro entre a apologética pressuposicional e esses conceitos bíblicos com a sua oposição é quando a gente vai falar sobre ciência, e é até, inclusive, muito legal a gente estar falando sobre isso aqui na ABC2, porque é uma atividade que fomenta a ciência, né? E esse é um debate muito importante. Normalmente, os cientificistas, eles dizem que nós precisamos esvaziar os nossos pressupostos para que a gente, de forma neutra, consiga fazer ciência de uma forma adequada. Porque assim nós vamos simplesmente pegar os argumentos, pegar os fatos, pegar a realidade, analisar a realidade e então chegar em uma conclusão. Dessa forma, o cientificista ele não vai ficar trabalhando com suposições que as pessoas inventaram, como de religiões, de costumes da nossa época, ou de qualquer outro tipo de suposições. A gente precisa esvaziar todos esses conceitos para que a gente se torne uma pessoa neutra, que a gente consiga ter arbitrariedade. E então a gente começa a pegar as evidências e os fatos, a gente analisa e aí sim a gente chega numa conclusão. Sendo dessa forma, quando a gente não tem pressuposições anteriores, a gente faz a análise de um ponto de partida neutro, a gente consegue realmente fazer ciência. Então, segundo os cientificistas, né, ou as pessoas que pensam dessa forma, a gente precisa partir de um ponto de vista neutro, ou né, a nossa ciência precisa partir da neutralidade. E a gente, os seres humanos, eles conseguem realmente partir de um ponto sair de um ponto de partida neutro, como os cientificistas tendem e defendem com que a gente faça? É possível a gente fazer isso? Aí eu quero mostrar algumas questões que vão deixar claro que essa perspectiva de abordar os assuntos de uma forma neutra é um mito. É um mito do mesmo... tem um monte de mito de religiões africanas, da Grécia, mitos fundacionais de religiões. Esse ponto dos cientificistas de abordar com neutralidade também é um mito. Ele não consegue ser simplesmente pautado na realidade. Por quê? Quando a gente pensa, os cientistas, quando eles colocam esse ponto da gente partir da neutralidade e então a gente vai adquirir conhecimento. Quando você fala isso, você já pressupõe que você é uma pessoa que consegue raciocinar. Você, a partir do seu raciocínio, você vai conseguir ter contato com algumas evidências, né? Na verdade, através das suas sensações você vai ter contato com as evidências. Então, eu vejo uma evidência, aí eu consigo raciocinar, e aí através do meu processo de raciocínio lógico, eu chego numa conclusão. Então, a gente já não consegue, a gente já tem um problema de neutralidade aí. Por quê? Eu preciso do meu processo de raciocínio para eu adquirir conhecimento. Ou seja, eu estou privado na minha pessoa. Eu não tenho como pensar com outra cabeça, eu preciso pensar com a minha cabeça. Eu preciso enxergar as minhas evidências com os meus olhos, eu preciso ouvir com os meus ouvidos, ou eu preciso sentir com as minhas mãos. Nós temos certeza que os nossos sentidos, eles são fidedignos, ou eles são um reflexo perfeito da realidade? A minha irmã, pelo menos algumas vezes, ela gosta de me mandar algumas imagens onde tem a foto de um tênis. E aí ela pergunta, o tênis ele é cinza com rosa ou ele é azul com verde? E aí, se você vê essas postagens, as pessoas, nossa, mas eu tô vendo cinza com rosa, eu tô vendo cinza com verde, aí é verde e azul. E começa a entrar, assim, cada um enxerga uma coisa. Quem é que tá falando a verdade? Quem é que enxergou aquela foto ou aquele tênis de forma adequada? O olho de quem é que reflete a realidade? A gente não tem certeza. Como é que a gente vai saber
que os nossos olhos estão transmitindo o fato e a realidade para nós. A gente não consegue ter esse contato com os fatos. Para ter contato com os fatos, a gente precisa de um intermediário, que são as nossas sensações. Então, a gente aí já tem alguns pontos que nós precisamos pressupor para começar a pensar que o nosso raciocínio, ele funciona, eu preciso pressupor que eu consigo pensar, eu preciso pressupor que os meus olhos e os meus sentidos, eles têm algum tipo de associação com a realidade. E tem várias outras coisas também. Porque eu só consigo transmitir essa informação através da linguagem. E eu já nasci aqui no Brasil, eu aprendi o português e eu vou falar em português. Eu vou estar fechado, quando eu estiver fazendo qualquer tipo de defesa, ao que a minha linguagem comporta. Eu não vou conseguir expressar coisas que a linguagem no português não é capaz de suportar, de comportar. Olha quantos pressupostos a gente já tem para que a gente faça uma ciência, como esses cientificistas dizem, como neutra. Porque não é neutra coisa nenhuma. Eu já tenho um vício cultural, eu tenho um vício da minha própria mente, eu preciso considerar previamente que a minha mente ela é verdadeira, eu preciso confiar nos meus sentidos, e além disso eu preciso confiar que a lógica ela funciona. Eu preciso considerar verdade, eu preciso de vários pressupostos para chegar nisso, né? E aí a gente fala sobre racionalidade. Os cientificistas falam que para você fazer um argumento racional, você precisa ter um ponto de partida neutro. Ora, o que significa racionalidade? A palavra razão, ela tem uma raiz na palavra raiz. A raiz da palavra razão é a palavra raiz. É a mesma palavra daquela parte da árvore que fica da terra para baixo. É a raiz da árvore, né? Tem uma parte que fica da terra para cima, que é o belo que a gente vê da árvore, e tem outra parte que fica da terra para baixo, que é a raiz. Um argumento, para que ele seja racional, ele necessita de fundamento. A raiz, é só isso que faz um argumento ser realmente racional, que ele tenha raiz, que ele tenha fundamento. Sem que exista fundamentos, é impossível existir racionalidade. Se nós não temos um fundamento, se nós não temos um início, como é que nós vamos conseguir avançar em qualquer processo de pensamento? Se eu quiser andar, eu preciso partir de algum lugar. É interessante isso porque esses dois pontos eles ficam conectados, tanto o dos nossos sentidos como o da racionalidade. Quando os cientistas eles tentam validar os seus sentidos, eles só conseguem fazer isso através dos seus próprios sentidos, uma autonomia humana. O homem é autônomo e o conhecimento do ser humano é autônomo. Dessa forma, a nossa visão e os nossos sentidos conseguem nos transmitir a verdade, a veracidade. Então eu pergunto para esse cientista, como é que eu sei que os meus sentidos vão me transmitir a realidade, vão ser um reflexo da realidade? Nós não temos outras ferramentas para testar isso a não ser os nossos sentidos. Então eu pego como é que eu sei que a minha visão ela é verdadeira? Porque eu vi um objeto, então eu fui lá, eu toquei com as minhas mãos e eu vi que o objeto estava realmente ali. Ora, então eu usei um sentido meu para validar um outro sentido meu. Então, como é que eu vou validar esse outro sentido, o meu tato? Eu posso fazer o seguinte, então eu vou cheirar esse objeto que eu vi com os meus olhos e eu senti com as minhas mãos, e se eu conseguir sentir o cheiro dele, então realmente esse objeto existe, ele está aí e ele é verdadeiro. Tá, então eu usei um terceiro sentido para validar o meu segundo, que esse meu segundo sentido vai validar o primeiro. Isso é loucura. O raciocínio humano ele não consegue se autovalidar. É a mesma coisa que alguém me pergunta, Álvaro,
como é que você sabe que uma lupa realmente amplifica a visão e a gente consegue ver coisas a mais que a gente não consegue ver com o olho nu? Putz, boa pergunta. Aí o que eu faço? Eu vou precisar agora validar a lupa, eu quero testar a lupa. Aí eu vou, analiso a lupa e chego para a pessoa que me perguntou isso. Olha, agora eu tenho uma prova e eu consigo te mostrar que a lupa realmente faz isso que ela te falou, porque eu analisei a lupa e eu tenho uma prova. Aí a pessoa, ah, é? E como é que você descobriu essa prova? Como que você achou essa prova? Eu analisei essa lupa com uma outra lupa, uma segunda lupa. Aí a pessoa vai me perguntar, ora, mas como é que você sabe que a segunda lupa ela é verdadeira? Ah, eu vou precisar então de analisar essa segunda lupa com uma terceira. E depois vou precisar de uma quarta, vou precisar de uma quinta, uma sexta. E isso não tem fim. Não vai ter fim. Eu não consigo validar uma estrutura através dela mesma. A estrutura humana dos nossos pensamentos, dos nossos sentidos, não podem ser auto-validados. E porque essas duas coisas estão conectadas, essa é a forma que os cientistas e cientificistas, eles normalmente procuram abordar uma autonomia humana. Se você for ver, esse argumento dos sentidos, ele é circular. Eu sempre preciso voltar ao mesmo ponto para que eu valide esse ponto. E isso nunca vai terminar. A palavra sentido pressupõe um ponto de partida e uma direção. Quando eu tenho uma direção, eu tenho um sentido. Quando você vai pegar uma rua, você pega uma estrada, você pega sentido Bertioga, você pega sentido Minas Gerais. Você só tem um sentido se você sai de um ponto fundamental, de um início, de uma raiz racional, e você tem uma direção. É só assim que nós conseguimos raciocinar, quando nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada. Isso faz parte da estrutura do nosso pensamento, da racionalidade e de todas as pessoas, elas pensam e elas raciocinam dessa forma. A gente querer destruir essa estrutura é simplesmente querer destruir a própria realidade. Mas aí, só querendo colocar mais um ponto sobre essa questão que os cientistas procuram abordar, de que eles procuram um ponto de partida neutro, ou sem outras pressuposições, ou sem outras regrinhas que nós precisamos seguir para que a gente faça ciência, a gente construa conhecimento. Você querer se esvaziar de conceitos prévios para que você passe a fazer razão, isso é, por definição, pecaminoso. Talvez isso que eu estou falando para você não faça muito sentido, ou até talvez boa parte da galera que está assistindo é cientista e trabalha com ciência, né? E aí eu quero só mostrar alguns pontos, tanto bíblicos como lógicos, de que isso é verídico e que fazer ciência dessa forma, de uma forma neutra, é imoral. Primeiro que você não tem nenhum tipo de norma para você avaliar a realidade, você não ter pressuposições, isso por si só é chamado, ou a gente consegue fazer uma assimilação na Bíblia com a palavra nomia, ou regras, leis, um padrão. Quando a gente vai fazer ciência, a gente precisa de um padrão para a gente raciocinar e a gente trabalhar das coisas. Quando a gente quer quebrar esse padrão, a gente está fazendo o que no grego a gente chama de anomia. Nomia de regras e padrão e a de falta delas. Quando a gente quer sair dos padrões, nós estamos sendo anomos. A palavra anomia no grego normalmente é traduzida para o português como iniquidade. Quando a gente tenta quebrar os padrões, sair dos padrões e viver pelos nossos próprios conceitos, pelos nossos próprios sentidos, o próprio termo bíblico usado para isso é iniquidade. E eu vou querer ler um trecho de Romanos aqui que fala exatamente sobre esse assunto, sobre ciência e sobre conhecimento. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer
entre eles é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Nós nascemos na realidade. Deus ele construiu a realidade, o mundo em que nós vivemos, e esse mundo reflete os atributos, a beleza e a verdade de Deus. Por isso, todas as pessoas que procuram ter conhecimento precisam estar pautados na realidade, porque Deus manifesta a sua verdade na realidade onde nós vivemos. Ou seja, a gente não tem que se esvaziar de pressupostos, mas a gente tem que entender quais são os pressupostos corretos, quais são os pressupostos que são válidos e a gente necessita utilizá-los para com que a gente construa conhecimento. Quando um não cientista ele procura fazer uma análise sem pressupostos, mesmo que ele diga isso da boca para fora, ele vai pressupor a verdade, a lógica, ou até a evolução, a perenidade das leis da natureza, como a gente havia falado anteriormente. Os cientistas que não acreditam em Deus, normalmente eles acreditam no consenso científico e na evolução das espécies. Como é que eu consigo usar a palavra evolução das espécies se eu não pressuponho um ponto de partida e um ponto de chegada? Ou evoluir de um ponto subevoluído para um ponto mais evoluído, ou melhor, uma coisa ruim para uma coisa melhor. Quem que fala? Quem que determina que uma coisa é ruim ou que é boa? O cientista determina? Ele não pode falar isso. Ele precisa verificar isso de alguma forma isenta. Como é que ele vai falar que os seres humanos são uma evolução da sociedade? E se eu argumentar contra esse cientista de que, na verdade, a sociedade está denegrindo, ela estava numa posição muito boa, que era onde tudo era pedra e tudo era uma ameba, e aí as coisas começaram a serem destruídas, e aí se tornou a gente, e a gente agora está continuando destruindo as coisas. Essa questão de evolução é totalmente subjetiva ao que nós consideramos como bom e ruim, como belo e feio, como início e final. A gente considerar uma evolução das espécies necessariamente é um subproduto de suposições que nós já temos previamente. Ou até, como é que eu vou fazer ciência? Eu só consigo fazer ciência ou até entrar no método científico se eu considero que as leis da natureza elas são perenes, que as coisas que eu testo e verifico anteriormente, ontem, essas mesmas coisas vão continuar reagindo da mesma forma hoje e amanhã. Se eu não tenho uma prova, ou se eu não sei se isso é verdade, como é que eu vou fazer ciência? Como é que eu vou passar alguma coisa pelo método científico? O método científico perde a sua noção, ele perde a sua função, porque o método científico é você testar alguma coisa para que você consiga fazer algo para no futuro você repetir o mesmo fenômeno. Os cientistas, eles não têm prova nenhuma de que isso realmente aconteça. Isso é uma pressuposição cristã. Porque Deus, ele cria a realidade e ele sustém a realidade da mesma forma, de uma forma perene, né? Ou seja, o cientista, quando ele vai fazer ciência, ele está baseado em pressupostos cristãos. Como a gente leu no trecho de Romanos, os cientistas e os que não acreditam em Deus e não confiam em Deus, eles fazem sem ciência, eles conseguem pensar, compreender e entender as coisas. A diferença é que eles usam a verdade de Deus a seu bel prazer. E aí eles vão fazer o que se chama de cherry picking, vão selecionar a verdade que eles querem utilizar para fazer ciência, né? Então eles vão pegar parte da verdade de Deus e vão utilizar, e outra parte eles vão excluir, que é o que o texto de Romanos que eu li vai falar. Eles suprimem a verdade de Deus em favor da injustiça. Se afastar de Deus é necessariamente se afastar da realidade. A partir de Deus nós conseguimos ter fundamento para verdade, porque Ele é verdade. A gente consegue ter fundamento para lógica, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo ali em João é a palavra logos, de lógica. Só em Deus a gente consegue saber que a lógica é verdadeira, porque Ele é a lógica. A gente consegue ter uma noção de evolução, porque a gente parte de um princípio até um final.
a gente consegue usar o método científico porque a gente entende que a natureza é perene porque Deus assim sustenta. Dessa forma, todos os fundamentos da ciência, elas estão fundamentadas em Deus. Deus é que sustenta o nosso conhecimento. E aí eu vou ler só mais um outro trechinho de Colossenses 2, verso 3, que é: nele, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não existe no mundo ou em qualquer lugar conhecimento que não esteja depositado em Cristo. Todo o conhecimento está depositado em Cristo. Como eu elenquei aqui a verdade, a lógica, as leis da natureza, qualquer tipo de fundamento lógico racional e que sirva para trazer conhecimento ao ser humano é propriedade divina e está contido em Cristo Jesus. Então aqui a gente já deu alguns pontos. Eu estou tentando passar bem por cima aqui. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode anotar. E também no final eu vou indicar alguns livros, tá? Mas aqui então a gente consegue fechar um ponto de que a racionalidade ela faz parte da cosmovisão cristã. E a gente precisa pressupor a Deus, né? Mas então a gente pressupõe a Deus em tudo. E é de Deus que nós extraímos conhecimento. Eu acho que eu posso até citar alguns trechos bíblicos que vão ser interessantes, porque a gente no início citou de que a gente não tem certeza se os nossos olhos ou o nosso ouvido conseguem nos transmitir a verdade, né? E tem alguns trechos onde Jesus fala, e também até no Antigo Testamento, em Deuteronômios, que fala que Deus não deu a eles olhos para ver, ouvidos para ouvir, nem um coração para entender. Todas as nossas percepções, os nossos pensamentos, todos eles dependem que Deus o sustente. Se Deus não sustentar, se Deus não der esse conhecimento a nós, nós não vamos conseguir chegar até a realidade. Ou qualquer tipo de conhecimento, porque esse conhecimento está depositado em Deus. E Ele nos transmite isso, e Ele nos mantém cravados na realidade, né? Aí a gente pode fazer uma pergunta, olha, se então eu preciso ter todo um arcabouço cristão para eu conseguir chegar até a realidade, para que a gente vai usar a ciência? Eu posso simplesmente ficar orando e Deus vai colocar inteligência em mim, né? Mas muito pelo contrário, Deus, ele determinou que nós tivéssemos que conhecer a criação e dominar sobre a terra. Isso a gente consegue ver tanto no livro de Provérbios, mas principalmente em Gênesis, onde Deus abençoa o homem e dá uma ordem para ele: domine e subjugue a terra. Dessa forma, o cristão, ele deve fazer ciência para obedecer a Deus, para conhecer a natureza e ter conhecimento, ter ciência, ele desenvolver ciência para que ele domine sobre a terra. Assim, a ciência ela é super importante, porque sem fazer ciência, nós não conseguimos glorificar a Deus. Nós precisamos de ciência verdadeira, a gente precisa de conhecimento verídico, 100% verídico, para que nós possamos glorificar a Deus. Assim a gente consegue ver que pessoas que odeiam a ciência ou não gostam desse negócio científico ou de conhecimento, de sabedoria, eu não gosto dessas coisas, essas pessoas estão se afastando de Deus e com certeza essa pessoa não consegue glorificar a Deus, porque é ordem de Deus que nós tenhamos conhecimento da natureza e a gente domine sobre ela. Para que nós não usamos a ciência? E aqui eu acho que a gente vai entrar numa questão importante. Ninguém usa a ciência para provar que Deus existe. Isso é uma coisa completamente sem sentido.
Nem mesmo milagres são capazes de provar para uma pessoa que não acredita em Deus que Deus existe. Uma, uma passagem que vai mostrar isso é quando Jesus faz uma parábola e aí tem o rico e o Lázaro, ambos morrem. O rico vai para o inferno, Lázaro vai para o céu. E aí o rico do inferno fala ao pai Abraão: Pai Abraão, eu te peço por favor que o Senhor mande Lázaro, que ele ressuscite dos mortos e avise os meus parentes sobre a realidade que ultrapassa o que a gente sabia lá na Terra. E aí o pai Abraão fala: olha, eu não posso fazer isso, porque não é importante se uma pessoa ressuscitar dos mortos e ir falar para os seus parentes de que Deus é verdadeiro, Ele é justo e nós precisamos confiar nele. Isso não é suficiente. Porque se essas pessoas elas não acreditam na pregação dos profetas e na lei de Moisés, isso já é o suficiente. Se eles não acreditam nisso, tampouco eles vão acreditar se alguém ressuscitar dos mortos. Eu vi já vários cientistas falando que eles são ateus, eles não acreditam em Deus, ou na verdade eles acreditam que Deus não existe, e eles só passariam a acreditar se eles tivessem a evidência de que, se alguém estiver levitando na minha frente e falar, esta é a prova que Deus existe, ou Jesus aparecer na frente deles levitando, quebrando alguma lei da natureza, ou alguém ressuscitar dos mortos, ou alguém fazer um milagre horrendo, a Bíblia diz que isso não é suficiente para fazer a pessoa acreditar em Deus. Como nesse trecho que eu citei de Jesus, né, da parábola de Jesus. Mas a gente vê isso, que a gente não pode usar a ciência, os nossos sentidos e o nosso conhecimento para atestar a Deus. A gente também vê isso em outro lugar. Quando Jesus ele vai iniciar o seu ministério, ele sobe até o monte, ele faz um jejum de 40 dias e ele é testado por Satanás. E Satanás começa a tentar a Jesus. E aí uma das tentações Satanás chega para Jesus e fala: ora, se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como é que Jesus responde essa tentativa de dar uma prova de que Jesus é realmente o Filho de Deus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está escrito lá em Deuteronômio também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás fala: olha, vamos provar que Deus é real. Vamos provar que você é o Filho de Deus. Vamos dar uma prova inegável, um milagre que vá mostrar que você é realmente Deus. Você é todo poderoso. Não se aceita questões malignas. Quando o ímpio ele pede uma prova, me prove que Deus existe, me prove que o seu Deus é verdadeiro, me dê uma prova para que eu acredite na divindade, no cristianismo. Isso é uma pergunta satânica. Satanás falou isso para Jesus. Nós vamos usar a ciência que Deus nos deu a serviço de Satanás? Isso não faz sentido algum. Nós necessitamos usar a ciência para a honra e glória de Deus e não para tentar a Deus. Olha a forma com que Satanás usa. Onde Jesus precisa mostrar provas para Satanás avaliar se Jesus é realmente filho de Deus. Os ímpios, os ateus, eles fazem essa indagação para ele. Me mostre provas e eu vou avaliar. E de acordo com as provas que você me der, eu vou julgar a Deus, se ele realmente existe ou se ele não existe. Dessa forma, Deus fica no banco dos réus e os ateus são os juízes. Isso é uma inversão total dos valores. O Deus que criou todo o universo, ele sustenta o universo e ele é o juiz de toda a terra. Ele é o rei e ele julga a todos com um cetro de justiça e equidade. Mas quando nós formos defender a Deus e fazer uma evangelização ou mostrar para o ateu que Deus realmente existe, nós vamos tirar Deus da sua posição, rebaixá-lo até uma posição medíocre e elevar os ateus e os cientificistas a uma posição de Deus, de divindade. Isso é um absurdo.
Isso é satânico, é um absurdo completo. O cristão, de maneira alguma, pode utilizar a ciência e as percepções humanas para dar evidências para que outros humanos passem a julgar a Deus. Isso é uma forma perversa e maligna de se usar a ciência. Como? Então eu quero, no mínimo, dar dar uma salvação, né? Então ferrou. O cara que não confia em Deus, ele vai morrer incrédulo e ele vai para o inferno, né? Como é que nós vamos mostrar que Deus é verdadeiro e ele sustenta a nossa realidade? Como é que nós vamos provar para o ímpio que Deus, ele é o Deus da realidade e ele sustenta toda a realidade? É simples. Nós não vamos convencer eles. É isso que a gente vai fazer. Nós não vamos convencer eles. Nós vamos proclamar a verdade. Nós proclamamos a verdade de Deus. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é Deus. O Espírito Santo entra nesses e os convence. Aí você vai falar, não, mas Álvaro, questões científicas não vão depender disso. Sim, elas dependem sim, porque todo o conhecimento e toda a sabedoria está depositada em Cristo. Se eles rejeitam a Cristo, se eles rejeitam a Deus, eles estão amando a morte, eles estão amando a falta de conhecimento, eles estão se afastando da realidade, da lógica e de qualquer tipo de razão e sentido. Nós precisamos falar a verdade de Deus para eles e orar pedindo para que Deus transforme o coração deles, para que eles comecem a aceitar a realidade de Deus, não dando prova, olha, a prova de que Deus existe, olha, agora você vai acreditar, por favor, acredite em Deus, porque Ele realmente existe. A gente não faz isso. Nós falamos para Deus, Deus é verdadeiro, toda a verdade está contida nele. Nós podemos até mostrar que essa visão de Deus ela é coerente e é ela que é a verdade. Mas quem vai convencer o ímpio disso? Não somos nós. Deus vai fazer isso, porque se ele não tem olhos para ver, não sou eu que vou conseguir dar olhos para ele, eu não tenho essa capacidade. Se ele não tem ouvidos nem coração, se ele não tem ouvidos para ouvir e coração para entender, uma mente capaz de entender essas coisas, eu vou fazer isso por ele? Eu não consigo. Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue transformar o coração do homem, transformar a sua mente e dar olhos para que ele possa ver e ouvidos para que ele possa ouvir. Como é que a gente vai fazer isso então, né? Aí eu quero começar a dar só algumas dicas para a gente terminar aqui, a gente já vai passar para as perguntas, né? Mas algumas dicas de como o cristão ele vai conversar com um ímpio, um cientificista, mostrando que essa forma de abordar ciência, a realidade e a religião, ela não é adequada e que a forma do cristão, a cosmovisão cristã de enxergar as coisas é uma forma adequada, né? A Bíblia nos ensina a fazer isso. Está lá em Provérbios 26, no verso 4. Responda ao tolo segundo a sua Não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não se faça semelhante a ele. Esse trecho aqui está falando exatamente o ponto que a gente salientou. Eu não posso usar os mesmos argumentos dos ímpios para que eu não me torne ímpio ou tolo, fútil como ele. A Bíblia chama as pessoas que não acreditam em Deus como fúteis ou como tolos, né? Se a gente usa a mesma argumentação que eles, a gente vai acabar sendo tolo da mesma forma. E eles vão utilizar a falsidade do ponto de vista deles contra nós, né? A gente não pode usar as armas dos nossos inimigos. Nós precisamos usar as armas que Deus nos dá para defender a verdade, a ciência, a realidade e a nossa religião. Quando o ímpio tenta mostrar evidências, a gente não vai fazer a mesma coisa. Quando o ímpio ele se pautar na insanidade dos nossos sentidos, eu não posso mostrar, olha, mas os sentidos atestam a Deus. Não, não, não. A gente precisa mostrar para ele que isso é uma coisa circular, que isso é uma coisa infundada. Ou quando ele fala pra gente, mas nós precisamos partir de um ponto de vista neutro, você não pode falar, não, beleza, então vamos partir de um ponto de vista neutro aqui e mostrar que Deus é verdadeiro. Vários apologistas fazem isso, né? Eu tenho alguns livros aqui, inclusive, que pretendem fazer isso, né? Vamos
colocar Deus à prova. Sem a Bíblia, não vamos usar a Bíblia, vamos usar apenas fatos científicos. Isso é impiedade, a gente não pode fazer isso. O cristão piedoso, ele pode até usar essas coisas para fazer algum tipo de estudo e fazer ciência para entender a realidade de Deus, mas jamais para defender a fé cristã, defender a Deus e a forma de trabalhar a fé cristã e a ciência, né? Quando o cristão ele vier com esses argumentos de mostrar evidências e nos pautar nos nossos sentidos, nós nos defendemos mostrando que nós não nos pautamos ultimamente em nossos sentidos, mas em Deus que sustenta os nossos sentidos e que sustenta a realidade. Dessa forma, Deus é o ponto de partida, é o ponto racional, e a partir dele nós conseguimos fazer ciência e ter sentido. Só a partir de Deus nós temos racionalidade e nós conseguimos falar coisas que fazem sentido. Nós devemos responder ao tolo segundo a sua tolice. O próximo verso de Provérbios 26, no verso 5. Responda ao tolo segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, quando você for falar com o cristão, você não só usa outros parâmetros, os parâmetros cristãos, para fazer a sua defesa, porque senão você vai ser tolo. Mas também você pode usar os parâmetros do não cristão contra ele, para que ele veja que ele está fazendo uma coisa tola. Você mostra, olha, então você está usando, como a gente abordou aqui anteriormente, você está usando os seus sentidos para validar os seus sentidos. Isso é um argumento circular. Você está usando a sua racionalidade para testar a sua racionalidade. Isso é um argumento circular. A gente tem que usar essas coisas para mostrar para o ímpio. Dessa forma a gente consegue mostrar que a realidade é uma questão divina, é uma questão religiosa. Nós precisamos nos pautar em Deus para que Ele valide o nosso conhecimento, Ele nos dê conhecimento, Ele sustente a realidade, Ele sustente os nossos sentidos. E assim, né, com esses dois provérbios, a gente tem duas formas aí de defender essa posição de uma forma pressuposicional, mostrando para o ímpio e para o homem que não crê em Deus, que a forma dele pensar é tola, e mostrar como ele é tolo, e nós, quando formos defender a nossa posição, não usar os parâmetros dele. Nós precisamos usar parâmetros cristãos, apoiados na verdade de Deus. E lembrando como o trecho que a gente leu no início de fazer isso com mansidão, o trecho lá de 1 Pedro, sempre fazer isso com mansidão e querendo trazer essas pessoas para a fé cristã e não condenando elas, né? A gente vai tentar mostrar a realidade para que Deus converta elas e as traga para a verdade e para que elas consigam fazer ciência de verdade. Então aqui eu vou só resumir e a gente vai abrir para as perguntas. Então, para que qualquer conhecimento seja válido, nós precisamos de Deus como fundamento. O não cristão utiliza conceitos cristãos para validar os seus pensamentos, né? Então, ele utiliza todo o arcabouço cristão e todos os fundamentos cristãos da existência de um Deus para fazer ciência, e parte dela ele suprime. Negar a Deus em qualquer atividade faz dessa atividade uma atividade pecaminosa. A gente querer tirar Deus de qualquer questão é por si só uma coisa pecaminosa. Nós precisamos aceitar as regras de Deus para que nós possamos viver a nossa vida. A ciência, aí o quarto ponto, a ciência não cristã usa parte da verdade de Deus e exclui outras. Apenas pressupostos cristãos produzem ciência 100% genuína para validar a realidade. Né? Quando os não cristãos tentam fazer ciência, os pontos deles não são 100% genuínos, porque não são 100% baseados em Deus. Eles começam a utilizar outros tipos de fundamento. E o cristão deve utilizar todas as coisas, inclusive a ciência e o conhecimento, para a glória de Deus. Beleza? Eu quero só indicar alguns livros aqui e a gente já abre para as perguntas aí. Primeiro, sobre apologética, eu acho que é interessante o documentário How to Answer the Fool,
ou Como Responder o Tolo. Tá em inglês, mas tem subtitles, né? Ele tá... Como chama os subtitles, né? Ele tem ali o texto em português, conforme você for assistindo o vídeo. Tá no YouTube, então qualquer um pode terminar aqui, ir lá e ver esse documentário. É super interessante, é muito bacana. Eu recomendo. Recomendo todos os livros de Cornelius Van Til, Gordon Clark, Vincent Young e principalmente Greg Bunsen. Eu tenho alguns aqui que eu recomendo. Aqui, ó, Apologética no Diálogo, uma forma simples para você, cristão, defender a sua fé e até defender os parâmetros cristãos. Questões Últimas, também do Vincent. Eu tenho aqui um outro, O Senhor, Deus da Verdade, do Gordon Clark, da editora Monergismo. E esse daqui, Esquizofrenia Intelectual, do Rosas John Rushdoony, também muito bom. Mais além desse daqui, esses são os que eu tenho aqui. Tem tantos outros livros aí, você pode ver nesses autores que eu citei e ver algum livro que mais te chame a atenção. Aí você quer... A gente tem alguma pergunta aí, ô Douglas? Quer fazer alguma consideração até? Em primeiro lugar, muito interessante, irmão, agradecer, né, pela oportunidade. A palestra foi muito legal. E sobre os livros do Cheng, né, muitos deles têm PDF na internet, é muito fácil de encontrar também, de graça. Uhum. Alguns também do Gordon Clark, a maioria deles tem na Amazon Prime também, então se os irmãos também quiserem buscar, a maioria deles são de graça também. E uma das perguntas que eu ia fazer, né, era justamente o seguinte: o pressuposicionalismo em si, ele não seria circular também? Ou seja, Sim. entendeu, né? Entendeu a pergunta? Sim. Beleza. Normalmente eu falo isso, mas o pressuposicionalismo também ele é circular. Ele não é Isso. circular porque ele tem um ponto de partida, que não é ele mesmo. O nosso ponto de partida não é feito pela nossa racionalidade, não é feito pelos nossos sentidos, não foi um ser humano que deu esse ponto de partida. Deus, ele é a realidade, só ele é real em última instância. Ele sempre foi, ele sempre vai ser para todo sempre. Ele é o início e ele é o fim. Ele é a estrutura da realidade. É impossível com que você raciocine sem que você tenha um início. Um ponto circular é se quando você chegar no início, você precisa fazer o percurso novamente. E aí você volta para esse mesmo ponto. E aí você chegou nesse ponto, mas para que eu possa validar esse ponto, eu preciso voltar nele e volto nele de novo, como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo dele. Isso é uma coisa circular e isso não faz sentido, porque um sentido pressupõe um início e um fim, que você tem uma direção. Quando a gente fala que Deus é o início, Deus não precisa ser validado. Ninguém vai validar a Deus. Ele é válido por si só. Ele concede validade às outras coisas. Ele cria as outras coisas. Então não é circular porque eu não preciso validar a Deus. No momento que eu achar que isso é um argumento circular, então eu estou usando o meu raciocínio para validar se Deus é verdadeiro ou não. Só que aí eu entrei no pensamento ímpio, maldito, maligno, de Satanás, como a gente citou, né? Na verdade, muito pelo contrário. O cristão, ele precisa se submeter a Deus e aceitar que ele é verdadeiro. A partir daí a gente consegue ser racional e ter algum tipo de pensamento que faça sentido. Eu respondi a pergunta? Respondeu sim, Álvaro. Desculpa aí pelo barulho aí, é porque estamos serrando cerâmica aqui. Não, sem problema. Tem mais alguma pergunta, Douglas? Eu tenho. Eu tenho, depois eu vou passar para a do Daniel. Que era o seguinte: como a gente pode fazer uma distinção entre o conhecimento baseado na palavra de Deus e aquele que a gente tem no dia a dia? Ou seja, através de eu olhar, por exemplo, como é que eu sei que eu estou escrevendo num caderno aqui, certo? Ou, no final das contas, será que isso é uma Matrix? Como é que a gente pode fugir disso? Sim, a maior parte da academia científica, ela tem esse problema. Esse problema, para você saber se você não está dentro de uma Matrix, ele é um problema específico do evidencialista. Os evidencialistas têm esse problema porque eles validam
as evidências através de evidências. Eles validam os seus sentidos através dos seus sentidos. E eles não sabem se os seus sentidos são verdadeiros, então eles podem estar dentro de uma matrix, pode ser tudo uma simulação, né? O cristão não tem esse problema. Pelo menos de uma forma epistemológica. Eu não vou ter tempo para falar o que é epistemologia, mas é a forma com que você adquire conhecimento. A forma cristã de adquirir conhecimento, na verdade, a forma com que todas as pessoas adquirem conhecimento é de uma forma ocasionalista. Deus sustenta todas as coisas em todas as ocasiões. No momento em que eu estou pensando, Deus sustenta o meu pensamento nesta ocasião. Na ocasião que eu estou falando, Deus está me sustentando. Conforme eu penso, Deus sustenta o meu pensamento, né? É Deus que valida todas essas coisas. E aí, no início da sua pergunta, você falou, como é que eu sei que... Como é que eu vou diferenciar esse conhecimento de uma forma pressuposicional e de um conhecimento normal? Na verdade, isso é mais uma confusão de termos, né? Porque não existe diferença. O pressuposicionalismo é uma forma de a gente apresentar a realidade e a verdade de Deus. A forma com que nós adquirimos conhecimento, todo mundo adquire conhecimento do mesmo jeito. Deus dá conhecimento para os seres humanos. Deus sustenta o nosso respirar, Deus sustenta a nossa mente, e conforme aquele trecho de Romanos, Deus ele revela os seus atributos na realidade. Então, a pessoa, se ela nasceu e ela consegue pensar de alguma forma, mesmo que ela não tenha ouvido o evangelho, ela está se utilizando de recursos cristãos, do Deus cristão. E ela usa o olho que Deus deu para ela usa a mente que Deus deu para ela, e toda a realidade ali que Deus colocou essa pessoa ali, né? Então, todas as coisas, por si só, elas têm um aspecto de divindade, né? A divindade é revelada através dessas coisas. E é ruim a gente fazer esse tipo de diferença. Um conhecimento que é profundamente cristão, e se eu não uso a Bíblia, é um conhecimento profundamente errôneo. Porque a realidade e os nossos pensamentos, eles também são dádivas divinas, né? A questão é que a gente não pode usar um contra o outro. Se a gente tem algum tipo de conhecimento natural, ele precisa se comportar a revelação de Deus, porque é ela que a gente vai usar como parâmetro para a gente saber se a gente está fazendo as coisas de forma adequada. Mas quando a gente usa as duas coisas em harmonia, não existe por que a gente ter esse medo, né? A gente com certeza pode utilizar as nossas percepções e as evidências, né? A favor de fazer ciência e construir conhecimento, porque nós concedemos toda a glória a Deus. Respondi aí? Respondeu sim. Sobre isso, eu indico duas coisas, né? Para quem tiver com mais preguiça, dá uma olhada no artigo do Cheng, Cristo o Sustentador, que traz essa explicação do que seria o ocasionalismo. Mas também, para quem quiser se aprofundar mais, tem o livro dele também, Cativo à Razão. Ele vai responder diversas perguntas, algumas também sobre sensações, né? Tudo mais. Então, essa é uma das coisas que eu ia indicar. Inclusive, eu também vou deixar depois, né, para os irmãos que estão perguntando, vou deixar nos comentários os livros, as sugestões de vídeo também. Um deles que eu vou indicar é o debate de Douglas Wilson contra o Christopher Hitchens. Ele vai fazer um debate, só que usando a apologética pressuposicional. E é muito legal, porque tem um trecho lá que o Hitchens passa uma vergonha muito grande. Para vocês perceberem como não tem como o tolo, o ímpio, ele se sustentar sem a razão que é Cristo. Ele vai chegar em algum ponto autocontradditório. Ele depende das pressuposições cristãs. Sim. Aí eu vou aproveitar agora para fazer uma pergunta do Daniel, que ele diz o seguinte: na apologética, alguns usam a abordagem do ajuste fino do universo para iniciar um argumento de evangelismo contra o cientificismo. Como a apologética pressuposicional vê essa abordagem? Ela veio como maligna. Não porque a gente não possa fazer isso, mostrar o ajuste fino na realidade. A gente deve fazer isso. Isso é uma coisa que todo cristão tem que fazer. A gente não pode fazer o quê? Usar isso para provar para o cristão que Deus existe. Isso é o que Satanás fez com Jesus no monte. Olha, me prova que Deus existe. Me dá uma prova. Isso é satânico. Isso é maligno. O cristão não pode usar uma ferramenta maligna
O cristão, no momento em que ele faz isso, ele está jogando o jogo de Satanás. Nós não podemos usar a ciência a favor de Satanás. O cristão só usa a ciência para a glória de Deus. Quando a gente for evangelizar uma pessoa, nós proclamamos o evangelho e oramos para que Deus converta o coração dessa pessoa. Quando a gente vai tratar a ciência, nós mostramos todos os argumentos, como o ajuste fino do universo, como a perenidade das regras que regem a natureza, que regem a realidade, mas a gente precisa fazer uma diferença. Se a gente usa a ciência para dar uma prova para o ímpio, como algumas pessoas tentam fazer isso, né, como uma forma apologética, a Bíblia acusa isso como satânico. A gente não pode entender isso como uma coisa boa. Isso é satânico, é perverso e o cristão precisa ficar longe disso. A gente usa a ciência para entender a realidade de Deus e dominar sobre a natureza. É para isso que a gente usa a ciência. Isso é um presente de Deus. Quando a gente vai falar com o ímpio sobre a forma com que ele valida os seus pensamentos ou se ele vai acreditar ou não em Deus, para fazer ciência você precisa partir de Deus. E para partir de Deus você precisa ser cristão. Ou seja, para que o ímpio faça ciência 100% validada, né? E sem reprimir parte dessa ciência, ele precisa partir do ponto de Deus. E para ele partir de Deus, o início dele ser Deus, a raiz dele ser Deus, o fundamento dele ser Deus, ele precisa se converter. E isso é uma questão de evangelização. Quem faz isso, quem proclama, somos nós. Mas quem converte o ímpio e a pessoa que pensa contra Deus, é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Quando a gente tenta fazer isso, isso é uma coisa satânica. O que eu complementaria, né, Álvaro, é com respeito ao seguinte: a gente pode usar para mostrar que a cosmovisão deles é autodestrutiva. Aí pega, olha, tá vendo? Eu vou usar suas cartas, jogar o seu jogo e mesmo assim eu vou ganhar de você. Ou seja, a gente pega a ideia deles. Não, beleza. Vamos supor que a ciência você consegue obter conhecimento, tal, tudo mais. Mesmo assim, ainda faz muito mais sentido acreditar em Deus. Então você meio que utiliza as ferramentas dele contra ele mesmo, para mostrar que ela é autodestrutiva, não para provar a Deus, mas justamente para mostrar que o princípio dele não se sustenta. Sim. E outra forma também que a gente pode observar é o seguinte, né? Os apóstolos, os profetas, ao longo de toda a escritura, eles não perdem tempo argumentando com o conhecimento filosófico deles da época. Eles vão apresentando logo a verdade de Deus como autoritativa. Olha, vocês devem crer nisso. Vocês se arrependam, vocês pecaram. A gente não precisa perder tempo. Olha, vamos partir de um senso comum, aquilo que a gente acredita em comum, e depois vamos estabelecer a fé cristã. Pelo contrário, a gente será muito mais fiel ao Senhor se a gente simplesmente se limitar àquilo que Ele deixou para nós, que é confiar no Seu Espírito Santo, que vai converter o ímpio. E é aquele Exato. mesmo exemplo que tu citou, né? Pode aparecer alguém que ressuscite dos mortos. E mesmo assim o ateu vai dizer, não, mas peraí, isso tem uma explicação científica. Se eu não explico agora, daqui a alguns anos, alguém vai poder explicar. Exato, é o argumento do futuro, né? Um dia a ciência vai explicar isso daí de forma natural. Isso. Agora a gente não tem capacidade científica suficiente para avaliar isso, mas daqui a alguns anos. Então, vou perguntar aos irmãos se eles têm mais alguma pergunta. Eu gostaria também de divulgar, né, o nosso Instagram, ABC2 Fortaleza. Os irmãos possam. Excelente. E também o meu canal no O nome YouTube, é tem o meu, é Instagram claro. também lá, se vocês quiserem entrar. Isso, exatamente. Tem muitos vídeos bacanas lá. Inclusive, tem uma série lá sobre falácias. Show de bola, viu? Meu irmão fazendo. Acho que então ninguém mais tem pergunta, né, Douglas? A gente Isso, pode encerrar exatamente. então? Então, vamos encerrar. Quer fazer uma Gostaria de. oração para encerrar? Isso. Vou orar finalizando. Então, oremos, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos defender a tua santa verdade com confiança, Senhor. Nós não venhamos a temer os ímpios, mas que, pelo contrário, ó Pai, nós venhamos entender que o Senhor é o fundamento de toda a racionalidade. Obrigado pela vida do Álvaro, obrigado pela vida de todos os irmãos que estiveram presentes, Senhor. Abençoa a ABC2 e que o teu nome venha a ser glorificado acima de tudo, Senhor. Esteja conosco, assim que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Amém. Então, Amém. vai ficar gravado aqui, meus irmãos. Eu vou interromper a gravação. E obrigado aí a presença de todos vocês. Tá certo. Valeu para todo mundo que apareceu aí. Valeu, Douglas.